VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 46ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje é uma continuação da aula 45, certo? Onde a gente está finalizando a programação do botão excluir. Para isso, teremos que capturar o código do dízimo e o código do membro, onde a gente vai estar fazendo a exclusão tanto na tabela TB dízimos como na tabela TB membros. E atenção, pessoal, o que eu já venho falado na aula 46, certo? Perdão, na aula 45. Abaixo está o meu e-mail para contato e o meu WhatsApp para que você possa estar entrando em contato para maiores informações de como adquirir este curso. Então é o seguinte, esse nosso curso, ele foi lançado pelo valor de R$ 69,90. Porém, ele foi reajustado agora para R$ 89,90, a partir da aula 45, certo? Então é o seguinte, o nosso curso, quando ele iniciou, ele era até 40 aulas. No decorrer do curso, como foi aparecendo algumas dúvidas, eu acabei incrementando algumas aulas neste curso, e este curso no final vai ser mais de 50 aulas. Então eu ajustei o valor de R$ 69,90 para R$ 89,90 e será um valor fixo. Por quê? Porque no final do curso, após a gravação de todas as aulas, ele estaria disponível por R$ 119,90, certo? Então, ao invés de ser R$ 119,90 esse curso, eu vou deixar um valor fixo agora de apenas R$ 89,90. Então, entre em contato comigo aí, é uma parcela única, certo? R$ 89,90 não paga mais de 50 aulas. É um valor simbólico, apenas para a manutenção do canal, pessoal. Então, a forma que vocês querem ajudar a apoiar o canal é adquirindo o material do canal, certo? Então, entre em contato aí comigo, ou pelo e-mail, ou pelo número do WhatsApp que aparece aí na sua tela, que terei o maior disposição em responder a vocês, certo? Então, bora para a aula de hoje. E a você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Este é o formulário que a gente está fazendo a programação do botão excluir, certo? Repare que, nesse momento, eu tenho duas rotinas, certo? Para exclusão dos dados. Vou fechar aqui o form. Caso o seu project não apareça dessa forma, certo? Por exemplo, esteja fechado aqui o módulo e o Project Explorer, basta você pressionar aí Ctrl mais R, ou simplesmente clicar aqui em exibir Project Explorer, certo? Então vou dar um duplo clique aqui no nosso FMDisc para se expandir novamente o meu formulário. Vou fechar aqui o meu Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui no meu toolbar, só para verificar de onde paramos a rotina na aula passada, certo? Então vou aqui no meu excluir, botão direito, definição. Então, como eu vinha falando na aula passada, infelizmente no finalzinho teve um corte, certo, da aula. O vídeo acabou ficando meio distorcido, então por isso que eu parei de gravar naquele vídeo. Então vamos lá, o que interessa. A gente já viu para que serve essa estrutura if, certo? Para verificar se foi clicado no botão sim ou no botão não. Então, até o momento aqui, se vocês bem recordam, eu vou executar para ficar mais claro o que eu vou passar para vocês, ó. Repare o seguinte, vou aqui no meu banco de dados. Vou dar um duplo clique aqui na minha TB Membros para se expandir os dados. Repare aqui que o Carlos Brito, que é o membro que tem o dízimo lá no nosso formulário. Repare que no mês de julho ele tem um valor de R$ 300 acumulado, certo? Esses R$ 300 nada mais é do que aqui na minha TB dízimos, ó. Repare, eu tenho 2 dízimos para o Carlos Brito no mês de julho. O 180 mais 120, ou seja, aqueles R$ 300 aqui na TB Membros é um valor acumulado no mês de julho, certo? E ele está aqui dissipado em duas parcelas, ó. Foi dizimado um primeiro valor de 180 e um segundo valor de 120, certo? Que resultou nesses R$ 300. Como eu vou fazer a exclusão dos dados, até o momento ele só está excluindo o dado aqui da minha TB dízimo, certo? E não está atualizando o dado aqui na coluna, certo? Correspondente ao mês, que nesse caso é o mês de julho. Ou seja, obviamente, se eu excluir um dado aqui, ó,
Obviamente, se eu excluir um dado aqui da minha TB dízimos, eu quero que, através do código membro, que eu vou capturar, eu quero que ele reajuste aqui na minha TB membros o valor, certo? Por exemplo, se eu excluir lá 120, aqui na minha TB membros, nesse momento tem R$300, porque é o valor de 120 somado aos 180, ou seja, resultou aqui nos R$300. Então, se eu excluir lá o valor de 120, aqui também tem que estar só 180, como vai estar aqui, ó, certo? Vai ter apenas uma parcela de 180. Acredito eu que vocês estão me entendendo, certo? Então, vou fechar aqui. Então, nesse momento, vou executar o nosso código, certo? Ainda não fiz nenhuma alteração no mesmo. Vou aqui para o meu formulário e, por exemplo, vou selecionar aqui o valor de 120. Vou editar, vou clicar no excluir, confirmar a exclusão? Sim. Cadastro excluído com sucesso. Operação não permitida quando o objeto está aberto, certo? Deu um pequeno errinho aqui. Vamos verificar o que é que pode ter ocorrido, certo? Na realidade, até estou vendo já aqui, certo? Perceba que eu tenho dois connect DB e tenho apenas um fecha DB, certo? Como eu comecei essa programação na aula passada, então ocorreu esse errozinho aqui, certo? Então vou simplesmente clicar aqui em depurar, vou parar aqui o código e vamos só verificar se lá no nosso banco de dados ele fez a exclusão, certo? Na minha TB dízimos, observe que ele excluiu o valor de 120. Na minha TB membros, vamos verificar o que aconteceu lá. Observe que o valor ainda está o valor de R$300, certo? Ou seja, ele ainda não está atualizando. Então, eu vou deixar aqui manualmente com o valor de 180, certo? Só para ilustrar o que eu vou passar para vocês. Ó. Vou salvar aqui. Então, esse 180 nada mais é do que esse 180 da TB dízimos. Vamos voltar para o nosso formulário aqui, certo? Vou dar um duplo clique no nosso toolbar. Vou aqui no nosso botão excluir, botão direito, seleciono a estrutura, obviamente, botão direito e clico em definição. Então, o pequeno erro que deu lá é porque eu criei essa estrutura aqui, ó, na aula passada e acabei parando por aqui, certo? Tanto é que se eu tivesse só comentado essa estrutura aqui, não ia ocorrer aquele erro que vocês viram, certo? Vou comentar aqui. Vou deixar comentado aqui só para poder ilustrar melhor. Botão direito. Vou clicar aqui no meu executar novamente. Vou dar a entrada de um novo dízimo, certo? Só para a gente poder aqui fazer os ajustes. Então, vou botar aqui o valor, por exemplo, de 110. Ou seja, 110 com 180 vai dar os 290, né? Vou clicar aqui no salvar. Vamos verificar só lá no nosso banco de dados AXE, certo? Para comprovar se realmente está funcionando lá até o momento. Observe 290, ou seja, na minha TB dízimos vai ter uma parcela de 180 com uma parcela de 110, certo? Perfeito. Então vamos lá ao que interessa, que é a programação do botão excluir. Vou dar um duplo clique no meu toolbar. E para isso, pessoal, eu vou precisar o seguinte, ó. Para ser mais prático, eu vou aqui no meu alterar, ó, botão direito, definição, certo? Vou descer aqui um pouco e vou pegar aqui a estrutura do botão aqui da programação, ó, na tabela TB membros, certo? Dentro do botão alterar, lembre-se que o botão alterar, ele altera tanto na TB dízimo como na TB membros. Vou procurar aqui pelo mês de julho, que é o mês que eu estou fazendo aqui a gravação desse vídeo, certo? Obviamente, quando a gente fizer essa programação aqui estiver funcionando, a gente replica para os demais meses. Então, vou dar o Ctrl C aqui. Vou voltar novamente lá, exibir objeto, duplo clique. Vou pegar aqui o nosso botão excluir. Seleciono o botão direito definição, certo? Vou aqui descomentar. Selecionar a estrutura, botão direito aqui. E clique em editar. E clico aqui em remover comentário, certo? Observe que ele removeu o comentário. Removeu apenas um. Vou remover aqui também. E aqui vai ficar como comentário mesmo. Então, aqui eu estou fazendo a minha conexão ao meu banco de dados. Para quê? Para que eu selecione todos os dados da minha TB membros quando o código for igual ao código do membro. Perfeito, certo? Após isso, o que é que eu quero fazer? Eu quero o seguinte. Eu vou colar aqui a estrutura que eu acabei de copiar lá, ó, do alterar. Certo? Após isso, ele fazer esse comando aqui de if, o que é que ele vai fazer mais, certo? Antes dele emitir essa mensagem aqui, ó, cadastro excluído com sucesso, eu vou querer dar um rs.update,
Ou seja, eu vou querer atualizar quem? O registro aqui da minha tabela TB membros, certo? Esse rs.update é o comando de atualização e eu estou utilizando ele aqui para atualizar a tabela TB membros, certo? Pois eu tenho uma conexão aqui, ou seja, esse rs.update faz referência a essa conexão aqui, certo? De quem? Deste comando aqui, ó, da nossa tabela TB membros. Perfeito. E após isso, aí eu fecho o meu banco de dados novamente, certo? Porque se eu não fechar, vai dar aquele erro que acabou de acontecer, ó. Certo? Só que agora vamos pensar um pouquinho. Certo? No meu botão alterar, eu utilizei a variável valor alterado para capturar o valor, certo? E verificar se ele é menor do que o meu TXT-valor, que é o nosso objeto. Só que por que eu fiz isso? Porque eu estaria atualizando, certo? Como eu quero excluir, eu vou estar excluindo da minha TB dízimos, certo? Vou estar excluindo da minha TB dízimos o código pelo código do dízimo. E nesse código do dízimo, obviamente, vai ter o valor dizimado, certo? Porém, se eu fizer apenas isso, como já aconteceu até há pouco, vocês viram que fica meio incoerente, certo? Na minha TB dízimos, fica aparecendo que o dizimista dizimou um valor qualquer, e na minha TB membros, que é o valor acumulado, correspondente ao membro, aparece um valor diferente, certo? Ou seja, se eu excluir um dízimo da tabela TB dízimos, eu tenho que recalcular o valor acumulado da TB membros. Então, sabendo disso, como eu não vou alterar este valor, em outras palavras, deixa eu ser mais prático, ó. Vou executar aqui, certo? Vou clicar aqui no meu editar. Não vou clicar ainda no excluir, certo? Em outras palavras, o que vai acontecer, pessoal? Aquela estrutura que eu acabei de colar lá, certo? Que ele vai verificar se o valor é menor ou igual. Na realidade, ele está verificando se ele é menor ou se ele é maior. Para o botão alterar, ele está perfeito. Porém, para o botão excluir, a programação basicamente é a mesma, porém a lógica não é tanto, certo? Vamos ter que fazer um ajuste nesse código. Então é o seguinte, ó. Como o botão excluir só serve para excluir, então não precisa eu verificar, certo? Não precisa, na realidade, eu verificar aqui os valores, certo? Basta eu verificar o código do membro e fazer a exclusão deste valor aqui, certo? Que nada mais é do que esse valor aqui. E calcular com o valor acumulado, certo? Ou seja, debitar. Porém, se o meu dizimista, por exemplo, na realidade, porém, se a pessoa que acessa o nosso sistema vier aqui e mudar esse valor, certo? Ele vai acabar, na hora de calcular, fazendo o cálculo errado. Por quê? Porque hoje ele está se baseando neste valor aqui, ó. E não nesse valor aqui, ó. Esse valor aqui, quando eu clico no editar, ele repassa para cá, certo? Porém, se eu mudar este valor aqui, no momento que está editável, ele passa a não ser mais esse mesmo valor. Concorda comigo, né? Estão me compreendendo? Então, sabendo disso, ao invés de eu verificar este valor aqui, eu vou verificar a variável valor alterado, que nada mais é do que este valor aqui, ó, certo? Por quê? Porque quando está este valor aqui repassado para uma variável, ele não vai mudar. Independente que eu mude aqui, ele não vai mudar, ou seja, não vai acontecer esse tipo de erro, certo? Em outras palavras, eu vou fechar aqui, ó, duplo clique no meu toolbar, no botão excluir, certo? Botão direito, definição. Vamos verificar aqui. E o que é que eu vou fazer aqui, ó, para vocês entenderem. Eu não vou precisar, certo, verificar se o valor é menor do que o valor alterado. Por quê? Porque aquele valor lá do TXT valor não pode mudar, certo? Então, eu não vou fazer essa verificação se ele é menor ou igual. Certo? Então, eu não preciso dessa estrutura aqui. E nem muito menos dessa daqui, ó. Por enquanto, eu vou deixar comentado. Certo?
Mas eu quero reproduzir para vocês o que eu estou falando, ó. Observe o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui o ponto de interrupção, certo? Para que o nosso código pare nesse momento aqui. E vou voltar aqui o meu banco de dados Axis. Vamos tentar aqui, ver se eu consigo passar para vocês o que eu quero dizer até o momento, ó. Observe que eu tenho o valor de 180 e o valor de 110, certo? Para o Carlos Brito, ou seja, lá na minha TB Membros, o Carlos Brito vai ter o valor acumulado de 290. Perfeito, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso formulário. Observe que eu coloquei o ponto de interrupção aqui nessa estrutura. Na realidade eu vou tirar daqui e vou colocar aqui, certo? E vou executar. E observe o que vai acontecer, ó. Vou clicar aqui no meu editar. Observe que eu vou mudar esse valor aqui, certo? Pois, digamos que vocês há de concordar comigo que o usuário pode mudar esse valor aqui, certo? Até porque o botão editar permite tanto alterar como excluir. Ou seja, se eu mudar esse valor aqui e clicar no alterar, ele vai fazer o cálculo. Perfeito. Porém, se eu mudar esse valor aqui e clicar no excluir, o que é que vocês acham que vai acontecer, certo? Observe que eu tenho um valor de 180 mais 110, ou seja, eu tenho 290. O botão excluir, ele não atualiza, certo? Ele não serve para, a função dele não é de atualizar. Ele só está atualizando nesse caso porque eu tenho dados vinculados a duas tabelas diferentes. E eu tenho o valor acumulado. Se não, eu apenas excluiria o dado. Mas, ó, observe o seguinte, o que eu quero dizer, ó. Vou botar o valor de R$100, certo? Aí digamos que eu clique no excluir. Vamos ver o que é que acontece. O que é que vocês acham que vai acontecer? Lembre-se que eu tenho um valor lá de 290. Ou seja, se eu estou excluindo o 110, que foi o que eu editei, certo? Então, é para mim ficar lá apenas com 180. Mas só que, quando eu editei, eu acabei alterando o valor de 110 para 100. Vamos clicar no excluir para ver o que é que vai acontecer, ó. Vou clicar no excluir, confirmar a exclusão? Sim. O nosso código parou aqui no ponto de interrupção. Vou pressionar aqui o F8 para debugar o nosso código. Ele está verificando se o mês é o mês de julho, certo? E está verificando se na coluna julho é diferente de vazio. Essa condição é verdadeira. Então ele vai para cá, ó. Observe que o mês de julho, ó, tem um valor acumulado de 290, que ele está representado pela tabela TB Membros, certo? Aqui é a coluna de julho da tabela TB Membros. E eu estou subtraindo 290 menos o TXT valor, ou seja, eu estou subtraindo aqui por 100, não por 110. Por quê? Porque na hora que eu editei o valor de 110. Porém, eu acabei mudando o valor, ou seja, observe o que vai acontecer, ó. 290 menos 100, ou seja, a resposta vai ser 190. É isso? Vou pressionar o F8. Observe que, agora no mês de julho, ele carregou lá o valor de 190, certo? Antes era 290. Lembre-se. Vou pressionar aqui o F8 novamente, vai atualizar e vai dar o comando, certo? Ó. Cadastro alterado, excluído com sucesso. Perfeito. Só que tem um erro aí. Vou clicar aqui, ó. Então, observe o que vai acontecer agora, ó. Eu tenho um valor de 180, certo? Eu tenho um valor aqui de 180. Então, se eu for lá no meu banco de dados, na minha TB dízimos, só tem um valor relacionado a 180. Perfeito. Porém, se eu for na minha TB membros, o que é que vocês acham que vai estar lá? O valor de 180, que é o valor acumulado do TB dízimos, ou um valor maior ou menor. Vou mostrar para vocês, ó. Vai estar um valor de 190, ou seja, lembre-se que aqui é o valor acumulado da TB dízimos correspondente ao membro, certo? Ou seja, se esse dizimista dizimou apenas 180, não pode estar 190 aqui, certo? Me compreenderam o que eu quis passar para vocês? Vou fechar. Aqui eu vou ajustar agora manualmente, certo? Vou salvar. Então, esse daqui era para estar 180, assim como aqui só tem 180. Entenderam onde é que ocorreu o erro? Ocorreu o erro, certo? Que eu mesmo provoquei para passar para vocês que o usuário alterou o valor. Só que ele não alterou o valor para atualizar, ele alterou o valor para excluir. E para eu excluir, eu não preciso alterar o valor, certo? Basta eu clicar no botão excluir e excluir.
E ele vai subtrair aquele valor do TXT valor e vai subtrair pelo valor acumulado. Só que como eu alterei, então o valor passou a não ser mais o valor editável, ou seja, foi incoerente. Então, sabendo disso, certo? Vou tirar aqui o ponto de interrupção, aqui, na realidade, vou deixar aqui novamente. Então, vamos verificar aqui se o nosso formulário está aberto. Está, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, em outras palavras? Ó? Vou clicar nesse e vou no editar. Ó. Então, mesmo que eu mude este valor aqui, que pode acontecer de eu mudar, certo? Porque eu não posso bloquear esse campo, porque esse campo tem que estar editável, até porque eu preciso dele para alterar. Então, digamos que o usuário do nosso sistema se confunda, certo? Queira excluir o dado, mas por engano ele acabou alterando o valor aqui, certo? Ou seja, se isso acontecer, do jeito que está funcionando nesse momento, quando eu clicar no excluir, vai dar aquela incoerência, certo? Então ele vai excluir o valor de... Nesse caso aqui, ele ia excluir o valor de 170 ao invés de 180. Ou seja, na minha TB membros ainda está registrado, por exemplo, nesse caso, R$10 e na minha TB dízimos não teria nada relacionado àqueles R$10 na TB membros, certo? Então, mesmo que o usuário do nosso sistema edite esse dado e mude o valor e clique no excluir, eu vou fazer de outra forma, certo? Eu vou, ao invés de eu capturar este valor aqui, eu vou capturar o valor em uma variável. Ou seja, quando eu editar esse dado aqui, esse valor aqui vai ficar logo armazenado em uma variável. E eu vou subtrair pelo valor da variável, ao invés desse valor do objeto. Porque o da variável não vai mudar, certo? A partir do momento que eu repassar esse valor para a variável, ele vai ficar fixo na variável. Perfeito? Então, vou fechar aqui. E só reforçando que eu não posso bloquear aquele campo, certo? Porque aquele campo eu vou utilizar para editar os dados. Então, vou clicar aqui no excluir, definição, certo? E quem é que eu vou usar, pessoal? A nossa variável valor alterado, ó. Vou copiar ela aqui. E ao invés aqui de txt valor.txt, eu vou colar a minha variável valor alterado, ó. E vou colar aqui também, ó, valor alterado. Certo? Vou executar novamente para que vocês entendam o meu raciocínio. Ó. Vou executar aqui, certo? Vou primeiro fazer um novo dízimo para poder ilustrar melhor. Vou colocar aqui, por exemplo, o valor de R$200. Vou salvar. Como eu coloquei um ponto de interrupção no excluir, ele não impossibilita de eu utilizar as outras rotinas, certo? Desde que não tenha interligada ao botão excluir. Então, se eu for lá no meu banco de dados, ó, na minha TB membros, vai estar o valor acumulado de 180 mais 200, ou seja, resultou em 380. Se eu for na minha TB dízimos, vai estar lá, ó, 180 com 200, que resultou naqueles 380 aqui, certo? Então, vou fechar aqui e agora eu vou fazer a simulação para ver se vai funcionar a nossa lógica, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse 180, certo? Vou clicar aqui no meu editar e vou mudar aqui o valor, certo? Vou botar, por exemplo, o valor de 100. Ou seja, do jeito que estava antes, se eu fizesse isso e clicasse no excluir, ele ia fazer o cálculo, ao invés desse 180, ele ia fazer o cálculo pelo 100, certo? Ou seja, ia dar um déficit de R$80 aí. Porém, se eu clicar no excluir nesse momento, ao invés de excluir e subtrair pelo valor 100, ele vai excluir agora pelo valor 180. Por quê? Porque esse valor 180 está armazenado em uma variável, certo? Vou clicar aqui no excluir. Confirma a exclusão? Sim. Veio aqui novamente para o nosso ponto de interrupção. Vou pressionar aqui o F8 e repare, ó. No mês de julho, nesse momento, tem um valor de 380, certo? Que é o valor acumulado. No mês de julho, ó, ainda é 380, certo? Menos o quê? Menos 180. Esse 180 que está nesse valor alterado, certo? Quando eu fiz a programação do botão editar na aula passada, eu coloquei lá no valor alterado o valor correspondente ao sétimo item do nosso list view, certo? Que no caso é o item 6, já que a minha contagem começa a partir de 0, certo? Então, esse 180 foi capturado através da programação do botão editar, certo? Então, quando eu edito o dado, aquele valor que a gente vê lá é repassado para a variável valor alterado, certo? Então, observe agora, ó. Vocês viram que no meu txt valor tem o valor de 100.
Porém, mesmo que o usuário mude o valor, o programa vai subtrair agora pelo valor capturado, certo? Que foi armazenado na variável. Então, não vai acontecer mais esse erro de desfalque de dinheiro, vamos dizer assim. Então, se eu pressionar agora o F8, ó, observe que o mês de julho agora corresponde a R$200. Por quê? Porque eu eliminei o registro de 180, perfeito? Vou pressionar aqui logo o nosso, vou tirar aqui o ponto de interrupção e vou executar logo aqui para confirmar aqui a mensagem, ó. Eu tinha 380, como eu excluí 180, e embora eu tenha mudado aqui para 100, ele excluiu pelo esse valor aqui que foi capturado em uma variável. Vou dar o OK. E tá aí, ó. Se eu for no meu banco de dados, vamos verificar, na minha TB Dízimos, só vai ter o valor de R$200. Então, na minha TB Membros, também tem que estar apenas o acumulado de R$200, ó. E tá lá, ó, perfeito. Acredito eu que vocês me compreenderam, certo? Então foi isso. Concluímos a programação do botão excluir. Só que aqui, ó, eu fiz apenas... Isso aqui eu não vou precisar, certo? Eu deixei aqui apenas para que vocês vissem. Vou parar aqui o código. Então, vou dar o duplo clique aqui. Vou aqui no meu excluir. Botão direito, definição, certo? Então, esse comando aqui eu não preciso, que está comentado. E desse aqui também não. Então, lembre-se que eu copiei lá da minha estrutura do alterar. Então, basicamente, o que é que eu preciso fazer aqui, ó? Basta eu replicar isso daqui, certo? Ó. Por exemplo, Ctrl C. Vou colar aqui, ó, Ctrl V. E mudar aqui, por exemplo, para janeiro, certo? Janeiro. Vou copiar aqui para ser mais breve. Ctrl C. Ctrl V. E aqui vai ser Jan, certo? Que representa a coluna de janeiro da tabela TB Membros. E aqui, obviamente, vai ser Jan também. Vou copiar aqui para ser mais breve, Ctrl C, Ctrl V aqui também. Aqui também. E só isso. Ou seja, eu vou ter que fazer essa rotina para os demais meses. Só fiz para o mês de julho, que é o mês que eu estou fazendo os testes, certo? Então a lógica é a mesma. Basta eu agora replicar para os demais meses. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo canal, certo? Diretamente pelo vídeo que eu publiquei no canal, saiba que esse vídeo está no canal por tempo limitado, certo? Venha adquirir o nosso curso para que você possa dar continuidade aos seus estudos nesse projeto. E também, ao adquirir o curso, você está apoiando o canal para que ele dê prosseguimento a publicações a mais no canal, certo? Então, ao adquirir o curso, você está se capacitando e também está ajudando, certo? A nós que fazemos os vídeos do canal. Perfeito? E a você que está assistindo pelo link que eu disponibilizei por e-mail ou pelo grupo, eu sei que você adquiriu o curso, então o meu muito obrigado desde já, certo? E a você que ainda não adquiriu, venha adquirir o curso, pois você vai receber todos os links por e-mail, também pelo grupo, vai ser adicionado ao grupo e vai ter suporte às suas dúvidas com relação ao curso, perfeito? E obviamente, tudo que a gente fez para chegar até aqui está feito em todas as aulas, certo? Então, até o próximo vídeo. Falou!